Glória a Deus. A nossa reflexão de hoje, ela está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8 e no versículo de número 12. João, capítulo 8 e versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus falou estas palavras logo após ele ter presenciado um fato marcante aqui no Evangelho de João, quando Jesus estava sentado e os discípulos estavam ali, e apareceu uma mulher que a Bíblia classifica como mulher adúltera, e ela chegou ali correndo, se atirou no chão perto de Jesus, e aqueles homens que a acusavam, dizendo assim: mestre, nós vimos esta mulher em ato de adultério, e a lei de Moisés, ela nos manda apedrejar até a morte. Glória a Deus. E Jesus escrevia no chão, cabisbaixo. Eles disseram isso para Jesus, para ver o que Jesus iria falar, para que Jesus proferisse uma palavra, para que eles o condenassem. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que aqueles homens foram saindo um a um, começando pelo mais velho até o mais moço, e ficou só Jesus e aquela mulher. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, eles foram embora, não tem nenhum. Ele disse: então eu também não te condeno, vai e não peques mais. E logo em seguida Jesus falava acerca que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus focalizava a importância do homem segui-lo, porque Jesus era o Messias esperado, a verdade em pessoa, o Filho de Deus, e ele classificava ele próprio como a verdadeira luz. E Jesus explicava isso para aquelas pessoas que estavam ali, que era necessário andar na luz para se ter uma vida de vitória. Era necessário andar na luz para se ter uma vida digna de obediência.
era necessário andar na luz, com fidelidade, para que a comunhão com Deus ela fosse restaurada. E ele dizia: eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que a luz, ela não se une com as trevas. A palavra de Deus diz que nós andarmos na luz. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo de número 6. Se afirmarmos que temos comunhão e andarmos nas trevas, mentimos, porque não há comunhão de Deus com o homem que anda nas trevas, na escuridão. Quando Jesus classifica trevas, é o homem que vive sem rumo, o homem que vive sem direção. Está na luz, porque se nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus. Se nós andarmos na luz, nós vamos um dia, aleluia, nos encontrar com o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Se nós estivermos nas trevas e dissermos que temos comunhão com Ele, muitas pessoas estão andando cegas, vivendo uma vida espiritual voltada para o nada. É esta cegueira que Jesus fala acerca das trevas. Pessoas que andam sem direção, adorando aquilo que é errado, vivendo uma fé morta, uma fé falida, naquilo que não produz vida diante de Jesus. E ele diz: se nós andarmos nas trevas e dissermos que temos comunhão com Deus, nós mentimos e não falamos a verdade. Como que vamos ter comunhão com Deus com uma vida distanciada de Deus, praticando o que é mal, vivendo o que é mal, vivendo uma vida de prostituição, uma vida de orgia, uma vida de vícios? Como que vamos ter comunhão com Deus se vivermos uma vida em trevas e dissermos que temos comunhão com Ele? A Bíblia diz que nós mentimos e não falamos a verdade. Ele disse: eu sou a luz. Se nós ficarmos na luz, quando Jesus disse assim: olha, há uma necessidade do homem de ficar na luz, ele fala de comunhão. Eu não sei se tu tem vivido comunhão com Deus na tua vida, e de que maneira tu tem vivido esta comunhão. Mas se tu tens sido fiel a Ele, porque há uma necessidade extrema do homem em ser fiel a Deus, em viver uma vida de comunhão, uma vida de renúncia do pecado, daquilo que afasta o homem de Deus. É isso que é andar na luz, é viver na luz como Ele mandou. E muitas pessoas estão se perdendo, estão vivendo uma vida enganada, dissociada da verdade, achando que estão no caminho correto. Mas no entanto a palavra de Deus, ela nos adverte: se andarmos na luz e tivermos comunhão com Ele, Ele está conosco. Glória a Deus. Isaías testificou da luz. No capítulo 9 do livro de Isaías, o profeta messiânico. Por que ele é chamado de profeta messiânico? Porque ele foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. Lá no capítulo 9 e no versículo 2 do livro de Isaías, diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz,
Olha só Isaías profetizando acerca da luz. O povo que andava em trevas, quais eram esses povos? Éramos nós que vivíamos dissociados de Deus, vivíamos separados da salvação por causa do pecado, por causa dos vícios, por causa de uma vida imoral. Mas Isaías testificou dele, dizendo que esse povo que vivia desse jeito raiou uma grande luz. Louvado seja Deus! Isaías testificava do Messias. Glória a Deus. Isaías testificava dele. Sabe por quê? Porque era necessário se cumprir as Escrituras. Jesus, quando falava com aquela mulher adúltera, no começo do texto, nós lemos e falamos sobre a mulher adúltera. Quando ela olha para ele e diz assim: Senhor, os acusadores foram embora. A luz estava ali, porque quando Jesus chega, aleluia, tudo muda, tudo se transforma. Quando o homem deixa o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, a vida dele começa a mudar, a vida dele começa a se transformar de uma maneira espetacular, a ponto de ele viver em comunhão com Deus. Ele é a luz. E nós precisamos da luz para viver. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos deixar de lado a hipocrisia da religião, de dogmas religiosos. A humanidade está apodrecendo por causa disso. O Oriente Médio vive em briga por causa de religião. A religião é hipócrita, ela mata. Jesus não veio trazer isso para nós. A luz não veio trazer isso para nós. Ela veio trazer a vida, aleluia, através do seu sangue remidor na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus porque ele morreu lá. A minha vitória estava lá na cruz do Calvário. Quando ele estava lá sendo expiado, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque os judeus não quiseram ele. Sabe qual foi a acusação que botaram lá em cima? Com hipocrisia, como deboche: Rei dos judeus. Graças a Deus, porque os judeus não quiseram ele. E por causa disso ele me amou. E por causa disso ele nos deu essa esperança. Você precisa entender isso. Você precisa viver uma experiência espetacular com Jesus na sua vida. Você precisa deixar de lado tudo aquilo que lhe atrapalha, tudo aquilo que te afasta de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu nunca vou ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque não querem deixar os vícios, não querem deixar o mundo de pecado e dedicar a sua vida em uma vida de comunhão, uma vida voltada para a salvação. Glória a Deus. Jesus é bom. A luz brilhou. Jesus é a luz que ilumina nossas vidas. Jesus é a luz que traz a vitória para a nossa alma. Jesus é a luz que nos traz a comunhão perfeita com Deus. Aleluia. Se andarmos na luz como ele andou, nós temos comunhão com Deus. Olha aí o versículo: se andarmos na luz como ele andou. O que era andar na luz? É viver uma vida de renúncia, é viver uma vida de obediência, é deixar tudo para trás que te atrapalha em viver com ele. Se andarmos na luz como ele andou, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus! O sangue de Jesus, ele é o complemento da luz. Aleluia. E se você deseja viver com ele, se você deseja uma comunhão com Jesus,
Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua alma. Deixa o Espírito de Deus vivificar o homem adorador que tu és, o homem de Deus que está dentro da tua alma. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Não é emoção. Muita gente diz que quando ouve a palavra de Deus ele começa a chorar e diz que fica emocionado. Não é emoção. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no nosso coração através da palavra, porque nós não podemos crer se não ouvirmos a palavra. E quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha e você começa a refletir sobre a sua vida. É Ele que traz à tua memória a tua condição de pecador. É Ele, é o Espírito de Deus. Mas é Ele também que te diz que Jesus é a esperança. Aleluia! É Ele que te conduz à salvação. É Ele que te leva ao arrependimento aos pés de Jesus. Viva isso. Se você nunca viveu uma experiência com Deus, se você nunca deixou para trás a sua vida de pecado, de agonia, para experimentar uma experiência com Ele, eu te convido para você fazer isso. Prove da luz. Deixe a luz penetrar na tua alma, para que tu possa ter comunhão com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre na sua graça e misericórdia. Amém.